Imaginação e magia. O que é que essas duas têm a ver? Como eu falei para vocês no primeiro vídeo do Dialética da Alma, o nosso fundamento é a espiritualidade crítica. E isso quer dizer que a gente vai abordar os temas não só na sua perspectiva esotérica, mas também a partir de questões e reflexões que nos permitam entender esses próprios temas em sua relação com o mundo que a gente vive. Então, para além de abordar a questão esotérica em si, eu também quero trazer questões para a gente pensar a nossa própria relação com esse mundo, com as forças que o regem, e por que é importante a gente voltar para o mundo da imaginação. Porque numa perspectiva crítica, a espiritualidade ela não é uma dimensão dissociada da nossa vida. Ela nos serve também para a gente pensar a nossa própria vida e a nossa própria realidade, o mundo que a gente vive, a sociedade e como a gente se forma nele. Na magia, no esoterismo e na espiritualidade de maneira geral, muito se fala em visualizar. Visualize aquilo que você quer, ou o termo moda dos últimos tempos, manifestar. Então, você quer manifestar alguma coisa, então visualize. Então, muito se fala em visualizar e a gente não fala muito sobre imaginar. A imaginação, ela está muito associada à infância, às crianças, ao brincar, à não racionalidade. É como se não fosse algo para os adultos. Imaginar é quase como sinônimo de uma ilusão, quase como sinônimo de fantasia. Então, eu, adulta, não vou imaginar, eu vou visualizar. Acontece que a visualização, ela é uma técnica de imaginação. É uma técnica que é centrada, né, no campo mental e emocional, mas ainda assim é uma técnica de imaginação. E por ser uma técnica centrada no campo mental e emocional, ela ainda é mais limitada, porque a imaginação ela tem um potencial muito maior, porque ela mobiliza inclusive o nosso corpo. Ela é mental, emocional, mas ela é corpórea também. Quando eu era pequena, tinha um desenho que eu gostava muito, que era Cavalo de Fogo. E eu imaginava que eu era a princesa Sara e eu tinha o cavalo de fogo. E na minha brincadeira, quando eu ia brincar, né, eu ia usar a imaginação, porque eu não tinha um cavalo de fogo, né? Eu usava a tábua de engomar da minha mãe, colocava uma corda ou um pedaço de pano, que seriam as rédeas que eu iria segurar, e eu subia em cima da tábua de engomar e eu imaginava que eu estava em cima do meu cavalo. Então tinha toda uma performance, digamos assim. Então a imaginação ela mobiliza os nossos pensamentos, né, mobiliza o nosso emocional, que a gente está vivendo aquilo, aquela experiência, e mobiliza o nosso corpo também. Então, ela mobiliza todo o potencial criativo que a gente tem. Então, a gente cresce, a gente vai ficando adulto e a gente para de falar em imaginação. A gente para de imaginar. Por que que a gente para? Na nossa formação, na modernidade, no capitalismo, a gente se forma adultos, né? Nos afastando de tudo aquilo que está associado ao mundo das crianças. A gente se afasta de tudo aquilo que a sociedade considera infantil. Então, um adulto maduro, ele é maduro justamente porque ele não é infantil. A gente passa a associar o infantil a coisas que são ruins para a gente. Então, o infantil é praticamente um sinônimo de desresponsabilização. E um adulto, ele precisa ser responsável. Porque o único compromisso que as crianças têm é com o seu prazer e com o seu divertimento. E a sociedade não pode formar os adultos seguindo o seu prazer e o seu divertimento. Então, tudo que está associado à infância, às crianças,
o brincar, o divertimento, o querer fazer as coisas que se quer na hora, a liberdade, a honestidade, né? Se fala, criança não tem filtro. É porque ela é honesta, né? Ela ainda não foi socializada para esconder ou deixar de falar algumas coisas. Ela é pura e simplesmente honesta. Ela fala o que ela sente, ela fala o que ela pensa no momento que ela quer. Ela é livre, ela vive para se divertir e ela precisa viver para se divertir. Não existe forma nenhuma isso de criança trabalhando. Criança é para se divertir mesmo. Então essa associação do infantil como algo ruim, como algo que a gente precisa se afastar para sermos de fato adultos, é algo que vai incidir toda a nossa vida. Incide na nossa espiritualidade também, em como os termos são colocados, como as coisas são apresentadas para nós. O que é associado às crianças, ao infantil, a gente rejeita. Então a gente não imagina, a gente visualiza. E aí, trazendo essa reflexão já mais para o âmbito esotérico mesmo, o brincar, a infância, a liberdade das crianças, a imaginação, elas são poderosíssimas. Tem um ditado que se diz no âmbito das religiões de matriz africana que o que Herê faz, nem Exu desfaz. Para quem não conhece, os Herês nas religiões de matriz africana são os nossos guias crianças. E os Exus dispensam apresentações, são os nossos guardiões, mestres de sabedoria. Se a gente fala que o que ele faz nem Exu desfaz, isso é revelado do poder que a criança tem. E a criança é um símbolo. Ela representa um mundo, um reino, que passa também necessariamente pela imaginação. As crianças têm esse poder todo justamente porque elas são as regentes desse mundo. Elas são as guardiãs do mundo da imaginação. E é para esse mundo que a gente vai quando a gente quer mudar, modificar, quando a gente quer transformar a nossa realidade e transformar a nós mesmas. Então, quando você vai fazer um feitiço, um ritual, uma meditação, uma oração, qualquer que seja aí o seu feito, você vai passar pelo mundo da imaginação. Então, você quer passar naquela prova, você vai visualizar você naquela prova. Quando você está visualizando, você está lá, nesse mundo. Você passa necessariamente pelo mundo da imaginação para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Por essas razões que eu mencionei anteriormente, por isso que a gente não entende, por isso que a gente não percebe, não pensa que a gente está imaginando. A gente usa outros termos, a gente está visualizando, mas a gente não se vê imaginando. A gente imagina o tempo todo e para tudo quanto é coisa que a gente vai fazer. Mas a gente não necessariamente tem a noção disso. Porque imaginar é próprio do ser humano. O ser humano é ser humano, inclusive, porque ele tem a capacidade de imaginar. Então é algo tão próprio nosso que às vezes a gente não tem noção como respirar. A gente respira, mas não necessariamente a gente tem noção da nossa respiração. É só quando a gente faz uma respiração ativa, a gente se concentra e a gente controla a nossa respiração. Mas enquanto a gente está vivendo, a gente está respirando e a gente não tem atenção a isso. Vamos dizer que você está viajando, vamos dizer que você está viajando pela Grécia. Você está lá na Grécia. Mas antes de estar lá, você esteve na Grécia na sua imaginação. Quando você estava pensando, planejando, visualizando como seria estar lá, como você queria que fosse, onde você queria ir, os lugares que você queria visitar. Tudo isso você foi primeiro na imaginação. Em qualquer lugar que você for,
Antes, você vai lá no mundo da imaginação. Na imaginação, você cria, você realiza. Tudo que vai acontecer na materialidade da vida, primeiro aconteceu na imaginação. Quando você vai para esse mundo, você intenciona aquilo que você quer que aconteça, aquilo que você quer viver, você vive primeiro lá para poder viver na materialidade da vida, para poder manifestar na materialidade da vida. Tudo que vai acontecer na vida material acontece primeiro nesse mundo. E aí a imaginação é o canal que leva, é o caminho que leva a gente para esse mundo, onde tudo realmente acontece, onde tudo se cria, onde a gente intenciona e vive para depois viver na vida material. Então a imaginação ela leva a gente para esse mundo, para essa outra dimensão que talvez seja o tempo. Eu estou mais propícia a pensar que é o tempo, mas isso aí é uma discussão para um outro vídeo. Então a imaginação ela nos levaria para uma outra dimensão, a dimensão onde tudo acontece, que talvez seja o tempo, né? Como a física quântica tem demonstrado nas últimas décadas, o tempo ele é uma dimensão. E essa organização, passado, presente e futuro, ela é só nossa, é uma relação com o tempo que a gente precisa ter no mundo material, no mundo concreto, mas ela é uma ilusão, ela não existe dentro dessa dimensão, né? E na verdade o que a gente está vendo é a ciência, nesse caso a física, dizer algo que os antigos já entendiam, já sabiam também, né, que o tempo, a gente se relaciona com o tempo de maneira diferente, a depender de que lugar você está. Se você está na vida física concreta, o tempo se dá de uma forma, quando você está no mundo espiritual, nos mundos, né, sutis, o tempo se dá de uma forma totalmente diferente. Então, na nossa caminhada espiritual, que deve ser um percurso, uma caminhada de sabedoria, de construção de sabedoria, a gente não vai se afastar da infância, da imaginação, muito pelo contrário. A gente deve reivindicar a imaginação e respeitar profundamente os guardiões e guardiãs desse mundo, que são as crianças, que é a infância e todo o seu simbolismo. A infância é chão que a gente pisa a vida toda. Então, a gente precisa reivindicar a infância, a imaginação, porque com elas nós conseguimos criar e recomeçar quantas vezes a gente precisar na nossa vida. Quando a gente se relaciona e reivindica a infância, seu simbolismo, a gente assume o compromisso com os nossos desejos, com o nosso bem-estar, com as nossas vontades, com o nosso divertimento. Significa tocar a vida, viver a vida com mais leveza. Escolher é uma escolha. Viver a vida com mais leveza, viver a vida com mais tranquilidade, sem se punir, sem se cobrar tanto, como o mundo quer que a gente se cobre, como o mundo nos pune. É muito comum quando a gente tira um dia, um tempinho para estar assistindo um filme e tomar um banho de praia, ou não fazer nada, dormir, às vezes você quer dormir a tarde toda, e aí você fica se punindo, eu deveria estar estudando, eu deveria estar assistindo videoaula, eu deveria estar trabalhando mais, eu deveria estar procurando fazer renda extra, eu deveria estar sendo produtivo e estou aqui fazendo isso. Não faça isso. Não se puna. Você tem todo o direito e todo o merecimento de descansar, de não fazer nada, se você quiser, de se divertir, de assistir um filme, como você quiser. Isso é um direito seu, é um poder seu, e a infância te revela isso. Então lembra a questão do tempo? Não existe realmente presente, passado e futuro. Então a sua criança, ela te acompanha.
mesmo que você esteja adulto. A sua criança interior, como gostam de falar muitas vezes, ela te acompanha e é ela que vai dizer: não, você vai brincar sim, vai brincar de assistir o filme, vai brincar de dormir, vai brincar de o que você quiser, mas você vai fazer isso. Deixa aqui nos comentários para eu saber se você está de bem com a sua criança ou se você ainda está se punindo e se cobrando para ser sempre produtivo. Então, se você está se cobrando demais, se punindo demais, está faltando criança na sua vida, infância, imaginação, todas essas energias que partem desse mundo estão talvez em falta na sua vida. Lembra, criança é livre, criança é leve, criança se diverte. Você não vai ver uma criança se questionando: será que eu estou brincando demais? Talvez eu deveria brincar um pouco menos. O que as pessoas vão achar da minha brincadeira? Você não vai ver uma criança fazendo isso. Eu lembro de um livro que eu li, é esse aqui, O Bruxa Psíquica, do Matt Auden. Eu recomendo, é muito, muito bom. Ele traz inúmeros exercícios para formação, para você potencializar suas capacidades psíquicas. É Bruxa Psíquica, o nome. E um dos exercícios desse livro, o Matt, ele propõe que você tire um dia para você brincar, é isso? Você vai imaginar que você é uma vidente poderosíssima, que você faz, que você tem visões o tempo todo e as suas visões sempre são assertivas. E aí eu morava com algumas pessoas nessa época e eu lembro quando eu fui fazer essa brincadeira, é um diazinho, né? O quanto que eu comecei a sentir, porque para você agir dessa forma diante de outras pessoas, você já se sente mais constrangida, você fica com receio, né, de, ixi, para você fazer sozinho tudo bem, se você morar sozinho, mas quando você mora com outras pessoas, você fica mais relutante em fazer, porque você não quer que as pessoas vejam você fazendo aquilo, brincando, né, você não quer que as pessoas te vejam brincando. E aí já mostra, né, o quanto que a gente deixa de fazer, como a gente tende a não fazer coisas que a gente quer fazer por causa das outras pessoas. E o simbolismo, a magia da infância, ela traz justamente essa provocação. Não faça isso. Faça o que você quer fazer. Não seguir pelo interesse dos outros, pelo desejo dos outros. Não se balize pelos outros. O que os outros vão achar de mim? É você que tem que se guiar. Você se guia pela sua vontade e não pelos outros. E a magia, o esoterismo, eles mostram justamente isso. Que a partir do momento em que você se guiar pela sua vontade, a sua vontade levará você para a vida que você quiser. Então, por que é que o que ele faz, nem Exu desfaz? Porque Exu é o Senhor da lei, Exu é o Senhor da ordem, dos caminhos, do mercado. Exu trabalha na lei, é a lei da troca. As crianças, elas não trabalham com leis, elas não estão nem aí para leis. As crianças são anteriores às leis. A infância, que é o poder de criação, é anterior a qualquer coisa. O que o Herê faz escapa aos domínios de Exu. Sem falar que as crianças seguem a sua vontade. Elas fazem o que elas querem. E Exu tem um profundo respeito por aqueles que seguem a sua vontade. Então, brinque, imagine, brinque com os seus filhos, seus gatos, cachorros, brinque com você mesmo, não se leve tão a sério. Quando você brincar, quando você imaginar, você está acessando o poder de criação, o mundo da criação. Você está sendo o próprio criador da sua vida. E no fim das contas, magia é sobre isso. É sobre a gente criar a vida que a gente quer, que a gente merece ter.
É sobre seguir a nossa alma, seguir os nossos desejos, seguir a nossa alma, o nosso propósito, os nossos sentidos. E quem melhor faz isso do que as crianças? Uma bruxa poderosa, um mago, enfim, tem muito que aprender com as crianças. Se você gostou desse vídeo, se essas reflexões te ajudaram de alguma forma, deixe nos comentários, interaja comigo, eu vou ficar muito feliz. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais da relação entre imaginação e magia e que essas provocações toquem seu coração e façam com que você não seguir pelo medo, seguir pela sua criança. Um beijo e até a próxima.